Olá, boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Graça e paz a cada um de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor venha recair sobre você nesta tarde, abençoando você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a mensagem de hoje, ela traz uma reflexão sobre ser abençoado, ser bem-aventurado ao Senhor. Jesus vem nos ensinar, através do seu sermão, o que nós podemos fazer para conquistar a graça do Pai, né? Para estarmos na graça do Pai. E Ele nos ensina, através desse sermão, o que fazermos para sermos bem-aventurados aos olhos do Pai, para recebermos perante o Senhor a graça e o direito de entrar no reino dos céus. Amém? A mensagem de hoje está no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Tá bom? Irmãos, fecha seus olhos nesse momento. Liga o teu pensamento com Deus. Pai, nós estamos, meu Pai, nesta tarde, meu Pai, unidos em um mesmo propósito, que é aprender e obedecer, meu Pai, a Tua vontade. Meu Deus, usa-nos, Pai, neste momento, meu Pai, para transmitir essa mensagem não só para a nossa família, meu Pai, mas para todos aqueles, meu Pai, que estão ao nosso redor. Meu Pai, que as pessoas que estejam, meu Pai, recebendo a Tua palavra no dia de hoje, meu Pai, recebam também, meu Pai, a Tua bênção, meu Pai, o poder do Teu Espírito Santo recaindo sobre eles e sobre suas casas, meu Pai, pois a Tua palavra nos diz, meu Pai, que mal nenhum nos sucederá e que praga alguma chegará em nossa tenda ou à nossa casa, meu Pai, e assim, meu Pai, o Senhor nos garante que em Ti somos mais do que vencedores, porque em Ti podemos todas as coisas, meu Pai, pois o Senhor nos fortalece. O Senhor nos traz, meu Pai, a garantia da vitória sobre qualquer desafio, porque o mal não tem forças para combater, meu Pai, a Ti. Meu Deus, não importa quantas vezes ele se levante sobre a vida daqueles que o Senhor está protegendo, meu Pai, ele se levantará somente para cair novamente. Pois a Tua graça, meu Pai, está sobre nós neste momento. A Tua mão, meu Pai, está nos protegendo e nos abrigando. Meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que não permita que nada, meu Pai, atrapalhe, nem tire o foco, meu Pai, das pessoas que estão ouvindo esta mensagem no dia de hoje. Meu Deus, manda os Teus anjos, Pai, visitar a cada um, meu Pai, para que eles venham, meu Pai, sentir o Teu poder e a Tua unção sobre a vida deles, meu Pai, totalmente em dobro. Meu Pai, visita também, meu Pai, as pessoas que encontram-se, meu Pai, com alguma enfermidade. Meu Deus, eu repreendo, meu Pai, esse espírito de enfermidade, meu Pai. Eu repreendo também o anjo da morte que anda visitando, meu Pai, algumas casas, algumas famílias. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu repreendo todo este mal, meu Pai, que vem assolando a vida desse Teu povo. Meu Pai, e que este povo, meu Pai, que Te chama hoje pelo Teu nome, possa receber, meu Pai, o Teu poder e a Tua unção sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje Jesus está visitando a sua casa, visitando a sua família, visitando a sua saúde, a sua finança, e Ele deseja fazer morada em seu coração e em sua casa. Irmãos, abra o seu coração para que Jesus venha entrar e fazer morada, e assim você verá as mudanças que ocorrerão, porque Deus ele não vem na nossa vida para melhorar, tá, irmãos? Quando Deus entra na situação é para mudar. Se você tem uma dificuldade na sua vida e essa dificuldade ela está melhorando, você precisa colocar o seu coração, empenhar o seu coração para que Deus entre, porque quando Ele entrar, a mudança ocorrerá verdadeiramente. Amém? Irmãos, vamos à mensagem, depois nós continuamos a dialogar. Irmãos, no capítulo 5 de Mateus, versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Por que bem-aventurados os humildes de espíritos? Irmãos, aqueles que têm um espírito bondoso, amoroso, que busca
as coisas de Deus e busca ser bom para com os outros, porque bom mesmo é Deus, tá? A Bíblia diz que nós seres humanos somos maus e que bom somente Deus. O próprio Jesus, quando um homem diz a ele que ele é um bom homem, chama ele de bom mestre, ele diz que bom é o Senhor, que nós humanos somos maus. E aí ele continua: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Irmãos, Deus está consolando a cada um de nós. Em todo momento de sofrimento que nós passemos nessa vida, Deus envia o Consolador para nós, porque foi através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo que veio para nos salvar, e em seguida Deus mandou o seu Consolador para que nos consolasse após a perda do Mestre, após o sacrifício de Jesus. E até hoje, todos aqueles que choram e que buscam a presença do Pai recebem o Consolador, irmãos. Nós só devemos nos atentar e empenhar o nosso coração, colocarmos o nosso melhor em tudo aquilo que nós fizermos e oferecermos tudo a Deus, porque somente assim nós conseguiremos alcançar a glória do Pai. Somente assim nós conseguiremos enxergar as maravilhas de Deus, quando nós sinceramente o buscarmos, quando nós sinceramente colocarmos o nosso coração e entregarmos para Deus a nossa vida. Amém? Aí no 5 ele continua: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Irmãos, todos aqueles que aplicam a misericórdia, que a misericórdia é o maior dom que Deus tem sobre nós, irmãos, sobre a nossa vida, porque Deus é tão misericordioso que mesmo nós não merecendo, Ele nos abençoa. Mesmo nós não sendo merecedores da sua graça, Ele nos dá de graça. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos falhos, pecadores, maus, ingratos. Porém, mesmo assim, Deus está ao nosso lado o tempo inteiro, irmãos. Basta nós nos dobrarmos e colocarmos o rosto no pó e buscar a presença de Deus, e Ele nos ouve, Ele nos responde em todas as nossas orações. Se nós mantermos o nosso coração limpo de todas as impurezas, de sentimentos ruins, de tudo aquilo que não presta do mundo, nós veremos a Deus. Porque para enxergar a Deus, para poder ver o agir de Deus, nós precisamos estar com o coração limpos, irmãos. Por isso nós devemos, dia após dia, olhar para dentro de nós mesmos, buscar refletir sobre as nossas atitudes no nosso dia a dia, buscar tirar do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que aparentemente seja nocivo, e retirá-los do nosso coração, para que nós possamos ver o agir de Deus na nossa vida, enxergar Deus. Amém? Aqueles que mantêm um espírito pacificador, que ele evita confusões, e todas as vezes que alguém procura se envolver em confusões, ele procura acalmar os espíritos, os ânimos, e ele demonstra palavras de gratidão a Deus. Ele mostra o quanto Deus é maravilhoso na vida das pessoas, que ele consegue evitar problemas maiores, que eles conseguem manter a paz, manter o amor fraternal. Esses, a Bíblia diz que eles serão chamados de filhos de Deus, porque Deus, ele é amor, ele é paz, ele não é confusão, irmãos. Quem gosta de causar confusão é o diabo, é Satanás, que entra na vida das pessoas somente para roubar, matar e destruir. Ele sim gosta de contendas, de brigas, de escândalos. Ele gosta de envergonhar. Porém Deus, ele nos trata com amor, com carinho, com acolhimento. Mas nós precisamos nos empenhar e nos entregar
verdadeiramente a Deus. Amém? Aí no 10 ele continua: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, veja que Jesus ele ensina que quanto mais falarem de você, quanto mais te caluniarem, te injuriarem, te difamarem, quanto mais te atacarem, maior é a tua recompensa no reino dos céus. Porque enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus e estiverem atrás de você te perseguindo, tentando te destruir, é porque você está no caminho certo, irmãos. Porque você está na presença de Deus. Muitos irão te perseguir, porque o mal, ele busca formas de tentar tirar-nos da presença do Pai, de nos envergonhar para que nós deixemos a presença do Senhor. Porém não existe mal algum que possa tocar em sua vida, em sua família, se assim você não permitir. E como é que eu não permito, irmão, que o mal toque na minha vida? Busque o reino dos céus, busque a presença de Deus na sua vida. Entregue a sua vida, a sua família e os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, que o mais todo ele fará em sua vida. Amém? Irmãos, veja bem, Jesus ele está nos ensinando, vamos dizer assim, o passo a passo para conquistarmos o direito da nossa salvação, para que nós venhamos a conquistar o direito de entrar no reino dos céus. Por quê? Para conquistar a salvação, irmãos, é um trabalho diário, é um trabalho que nós temos que fazer constantemente. Não é porque eu estou ministrando esta palavra para vocês hoje que eu já estou com a minha salvação garantida. Porque não adianta nada, irmãos, eu estar pregando o evangelho do Senhor e no último momento eu cometer um erro, eu irei direto para o inferno. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu, assim como todos nós, assim como todos vocês, tenho que lutar diariamente para conquistar o meu direito de entrar no reino dos céus. Não importa a posição social que você esteja, não importa o cargo eclesiástico que você tenha dentro de um ministério, não importa se você é membro, se você é obreiro, diácono, pastor, bispo, apóstolo, não importa. Se no último dia, se na véspera da chegada de Jesus, você cometer um erro, você pecar contra Deus, toda a sua vida na obra não adiantaram de nada, irmãos, que você vai ir para o inferno. Por isso nós temos que lutar contra o mal, nós temos que resistir. A Bíblia diz para nós resistirmos ao mal e assim ele fugirá de nós. Irmãos, enquanto nós resistirmos na fé, nós buscarmos a presença de Deus, nós estaremos fortalecidos. Porque Deus ele bem sabe o que ele pensa de nós. E não importa quantas vezes se levantem contra ti, jamais irá mudar os pensamentos que Deus tem de você. Isso foi o que o Senhor revelou a Jeremias. Lá no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11 ao 13, diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, qual é o fim que você deseja? Você deseja passar por lutas e sofrimentos? Você deseja perder tudo o que você tem e ficar na miséria? Você deseja ficar doente? Não, né? Você deseja ter saúde? Você deseja ter uma vida financeira próspera? Você deseja uma família abençoada? Você deseja, mesmo que não seja riquezas extremas, mas você deseja ter uma vida estável e boa financeiramente e em todas as áreas, uma vida feliz, uma vida saudável na presença de Deus?
Esse é o fim que Deus está dizendo que nós desejamos. Nós desejamos tudo de bom para a nossa vida, para a nossa família, irmãos. Nós desejamos crescer financeiramente, profissionalmente, familiarmente, emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente. Porque sem o crescimento espiritual, nós não conseguiremos crescimento algum na nossa vida, irmãos. Porque o que o mundo nos oferece é passageiro, é momentâneo, enquanto o que Deus nos oferece é eterno, irmãos. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Irmãos, Deus, Ele sabe tudo o que nós pensamos antes mesmo de nós pensarmos ou falarmos. Por isso que Ele diz que nós devemos ser tardios para falarmos e para irarmos e ouvirmos mais. Continuando no versículo 12 de Jeremias 29, diz assim: então, ele diz que ele conhece, ele bem sabe os pensamentos que ele tem de vós, que é pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Aí no 12 ele fala assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Veja, irmãos, Deus ele pede para nós invocarmos a presença dele, conversarmos através da oração com ele, para que assim ele venha nos ouvir. Irmãos, nós não precisamos de palavras complexas, palavras difíceis para falar com Deus. Deus ele não quer palavras difíceis, palavras bonitas. Ele quer palavras sinceras, de um coração quebrantado, de um coração sincero para falar com Ele. Onde nós precisamos estar totalmente sendo sinceros com Deus, porque Deus ele conhece tudo aquilo que nós temos no nosso coração, tudo aquilo que nós pensamos. Não adianta nós tentarmos mentir. Nós podemos mentir para os homens, para os nossos irmãos, para os nossos pastores, para nossos cônjuges, para nossa mãe, para o nosso pai, mas para Deus nós não podemos mentir, irmãos, porque Ele sabe que nós iremos mentir antes mesmo de nós pensarmos na mentira. Porém, a Bíblia nos diz que a mentira ela não vem do Senhor. A Bíblia diz que quem é o pai da mentira? Satanás. Ele sim é o pai da mentira, porque ele gosta de enganar, de mentir, para afastar-nos da presença do Pai, irmãos. Por isso, nós precisamos buscar a presença de Deus. E aqui Jeremias nos ensina isso no versículo 13, onde ele diz, depois que ele diz para nós invocarmos e orarmos a Deus e Deus nos ouvirá, ele diz assim, Deus dizendo para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, para que nós possamos encontrar com Deus, nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Nós precisamos nos entregar nos caminhos do Senhor. Nós precisamos empenhar o nosso coração em tudo aquilo que nós fizermos para sermos bem-aventurados em tudo. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar na graça do Pai. Não importa quantas vezes o mal se levante, se você estiver na presença de Deus, Ele simplesmente se levantará para cair, irmãos. Porque assim Deus nos garante. Assim Deus nos diz que, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, quem nos fortalece? É o homem? Não, né? E por que no momento de desespero, no momento de luta, você pensa em jogar tudo pro alto e desistir, irmão? Se Deus está te fortalecendo, por que você pensa em jogar tudo pro alto? Por que você pensa que você não é capaz? Se você está sendo fortalecido por aquele que é todo poderoso, por aquele que fez os céus e a terra e que deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce fosse salvo e não perecesse. Irmãos, se o Senhor nos ensina que Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio
durante a tempestade, por que você pensa em desistir, irmão? Jesus nos ensina como sermos bem-aventurados. Deus nos fala através da vida do profeta Jeremias que nós devemos buscá-lo, orarmos, invocá-lo, orarmos e ele nos ouvirá. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós seremos ouvidos e atendidos, porque nós iremos achar Deus, encontraremos com Deus. Porque Deus está nos fortalecendo todos os dias, irmãos. Mas mesmo assim, no momento de luta, no momento de desespero, no momento de sofrimento, você pensa em desistir. Você pensa em jogar tudo para o alto. É isso que o mal e o inimigo quer que você faça. É isso que o diabo quer ver você fazer, irmão. Jogar tudo para o alto e abandonar os caminhos de Deus. Porque a Bíblia diz que se nós nos afastarmos da presença de Deus, os demônios voltarão com mais 7, mais fortes do que eles eram antes. Porque para tirar-nos da presença de Deus e nos derrubarmos, irmãos, eles vão precisar de muita luta. Porque enquanto nós buscarmos a presença de Deus, eles não conseguem nos atacar, eles não conseguem nos derrubar. Porque Deus jamais permitiria um justo, um filho dele, ficar à mercê do mal. Porém, ele nos dá o livre-arbítrio para buscarmos ou não a presença dele, irmãos. E aí hoje eu te pergunto, você prefere o quê? Estar na graça do Pai ou nas garras do inimigo? Você prefere uma vida abençoada ou uma vida de sofrimentos e perdas? Porque é isso que o inimigo faz. Ele vai te colocando sofrimentos e perdas na sua vida para você se sentir como se você não fosse nada. Enquanto Deus está ali te dizendo, filho, para mim você é tudo. Para mim você vale a pena, você tem valor. Para de escutar pessoas dizerem que você não tem valor. Pessoas dizerem que você não merece a vida que tem, a família que tem. Não escute pessoas dizerem que você não é capaz, porque Deus está dizendo que Ele não escolheu os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E você é um escolhido de Deus para vencer em todas as áreas da sua vida, irmãos. Não é só na área financeira, em todas. Porque a Bíblia nos ensina que prosperidade ela é um dom de Deus. Mas para recebermos o dom de Deus, nós devemos colocar o nosso coração e a nossa fé em ação em tudo aquilo que nós fizermos, entregarmos e consagrarmos ao Senhor. Para que assim as bênçãos do Senhor se recaiam sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E saiba, irmãos, que quando você é abençoado, todos aqueles que estão ao seu redor também são abençoados. Porque a bênção não vem só sobre a sua vida, mas ela se espalha por todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso, busque a presença de Deus. Assim como Deus nos ensina aqui no versículo 13 de Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós precisamos crer e acreditar que Deus é conosco para nos salvar. Porque no versículo 8 de Jeremias 1, Jeremias capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, irmãos, nós não devemos temer o que o homem possa fazer. Nós devemos temer ao Senhor, porque Ele sim tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o poder sobre a bênção e sobre quebrar essas maldições que estão tentando lançar sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Que Deus venha a abençoar a sua vida, a sua família. Feche os seus olhos e entrega os teus sonhos e os teus projetos de vida para Deus nesse momento, irmãos. Fala com Ele aquilo que está te afligindo, está te causando dor e sofrimentos. Entrega para o Senhor e veja as maravilhas que Ele irá fazer na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos nesse momento, Pai,
entregando a Ti, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que vem trazendo sofrimento sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, a quebrar este mal, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que toda a venda, meu Pai, que vinha impedindo essas pessoas de enxergarem, meu Pai, o Teu agir sobre a vida delas, meu Pai, venha cair por terra neste momento, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu repreendo todo o mal, meu Pai, que vem trazendo enfermidade sobre a vida das pessoas que estão ouvindo, meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, que essas pessoas venham, meu Pai, a se sentir, meu Pai, fortalecidas pela Tua presença em suas vidas, em nome de Jesus, meu Deus, visita, meu Pai, a cada lugar, meu Pai, que esteja, meu Pai, um enfermo em cima da cama, meu Pai, seja no hospital ou seja em sua casa, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, derramar o espírito de cura, meu Pai, e libertação sobre a vida destas pessoas, pois assim, meu Pai, nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que a presença do Espírito Santo venha trazer renovação, fé e alegria sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, um grande abraço, fiquem na santa paz do Senhor, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.